segundo a lista do Partido Socialista, estamos a falar de energia, estamos a falar de apagão, estamos a falar de combustíveis fósseis e alterações climáticas. Que comentário lhe apraz fazer relativamente ao que já ouviu e ao sucedido? Em primeiro lugar, naturalmente, a questão da independência energética do país. O sistema elétrico nacional funciona através do mercado ibérico de eletricidade. E o mercado ibérico de eletricidade funciona pela energia mais barata que está naquele momento na corrente. Por isso, tenho os conhecimentos da área da energia suficientes para perceber que provavelmente, mesmo com outro tipo de questões, aquela questão, mesmo que tivessem outras questões de prevenção, demorava sempre tempo à sua ligação. Não há qualquer evidência científica neste momento que, se as centrais termoelétricas a carvão estivessem ligadas, fosse possível rapidamente restabelecer a energia. Isso não está demonstrado, até porque a primeira energia para a rede é a energia mais barata e, àquelas horas do dia, a energia mais barata seria sempre a solar. Não se conseguiria automaticamente ligar colocar a energia a carvão a funcionar. Isso é uma questão técnica objetiva que não há qualquer tipo de dúvida. Em relação ao encerramento das centrais termoelétricas a carvão, elas resultaram de compromissos internacionais, resultaram de uma questão que o Partido Social Democrata, na altura, também concordou. O Plano Nacional de Energia e Clima, que hoje o Governo até foi com objetivos mais longe do que aqueles que eram já do Partido Socialista, defende o encerramento dessas centrais de energia a carvão. Por isso, sejamos claros que era um processo que o país tinha que fazer e que tinha que assumir. E o Governo até assume que se deve ir mais longe em relação a essas matérias do que o que já estava no passado. Por isso, não vale a pena estarmos aqui a falar com meios rodeios. Em relação ao dia de ontem, houve um apagão na comunicação do Governo. O Governo não explicou ao país o que é que estava a acontecer, levando a fake news, levando uma incapacidade comunicacional. Eu recebi uma mensagem quando já tinha luz em casa. Ouvi rádio o dia todo, naturalmente. A Antena 1, durante toda a tarde, foi a minha forma de saber o que é que estava a acontecer. E também não deixa de ser estranho que o Governo tenha usado como forma essencial de comunicação o Instagram ou as redes sociais quando as pessoas estavam sem rede, o que não deixa de ser estranho e curioso. Houve claramente uma incapacidade de comunicação do Governo no dia de ontem. Mas, em relação ao sucedido, em relação ao que aconteceu, em relação a tudo isso, acho que devemos também ter calma e, no fundo, estudar, perceber o que é que aconteceu e também que ações é que podemos tomar. Obviamente o sistema elétrico pode ser debatido. Eu no passado tive posições públicas quanto àquela que foi a privatização da REN, que foi um manifesto erro, que também permitia ao Governo ter a infraestrutura e ter a capacidade de dominar a própria infraestrutura, que é um debate que também podemos ter ou não, se a REN deve voltar a ser pública ou deve voltar a ser maioritariamente pública, porque trata-se de uma infraestrutura crucial. Agora, há uma coisa que a mim me parece óbvio. Ninguém previa aquela situação, devemos analisá-la, percebê-la. Agora, o sistema elétrico nacional não era, provavelmente, por ter centrais a carvão ou outro tipo de centrais, que naquele momento, com uma falha generalizada, se podia resolver. E aí, mais que algum ministro vai dizer o que é que acontecia em 1990 ou em 1980, a realidade de hoje é completamente diferente. Naquela altura não tínhamos mercado ibérico de eletricidade, hoje temos um sistema completamente interligado e, naturalmente, as questões têm implicações diferentes. Por isso, acho que o Governo comunicou mal ontem, acho que temos que ter a capacidade de discutir os temas energéticos, logo a começar na própria rede, se vale ou não a pena termos novamente a REN maioritariamente ou não maioritariamente pública. É um debate que o país deve ter, em primeiro lugar, e acho que é um debate que deve ser feito com calma, mas que deve ser tido, assim como deve ser feito o debate sobre que naturalmente temos que também garantir os preços baixos da energia, porque também foi as energias renováveis que garantem a baixa do preço da eletricidade. Se nós estivermos a produzir por carvão, ou se estivermos a produzir queimando petróleo, que também já se produz eletricidade queimando petróleo no nosso país, ou queimando gás natural, é muito mais caro do que através das fontes renováveis. E também, a nível do preço de energia, lembrar que o Partido Socialista, por exemplo, também no programa do Governo, prevê a baixa do IVA da eletricidade, ou, por exemplo, que a entidade reguladora dos serviços energéticos fixe o preço do gás de botija, que aí é um tema que chega a todos os portugueses, nomeadamente a 70% dos portugueses que ainda usam gás de botija em casa. A mesma questão para o candidato do Partido Socialista. A necessidade de uma estratégia nacional para a água é uma evidência.
Sendo o Ribatejo uma região particularmente interessada, pelo que questiono como é que vê o PS, o projeto, a estratégia Água que nos une e quais são as propostas para este setor. Não deixa de ser curioso que o Partido Social Democrata, CDS, neste debate, ao fim do ano de governo, insiste a continuar a falar de um governo que já foi julgado nas últimas eleições, mas também não se justifica aqui, e aqui o senhor representante do PSD-CDS tem responsabilidades, porque é que o senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Constância, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, não foram questionadas sobre um açude que está claramente no projeto Água que nos une, independentemente de dizer que está ou não consolidado. A verdade é que no projeto está esse açude, e esse projeto não teve um mínimo consenso perante as autarquias, foi dito que foi debatido com os autarcas, a menos que diga que a Comunidade Intermunicipal está a mentir, que a Câmara de Constância está a mentir ou que a Câmara de Vila Nova da Barquinha estão a mentir, todas as câmaras municipais dizem que não foram consultadas sobre esse processo. Por isso, não deixa de ser curioso querer fazer um projeto que é Água que nos une quando a estratégia é logo desunião, porque não ouvem os próprios autarcas. Obviamente que a questão da água é crucial, a questão da água é crucial para resolvermos o problema, 100% de acordo com aquela que era a estratégia que já estava consolidada em relação a 3 comunidades intermunicipais, Médio Tejo, Lesíria e Beira Baixa, em relação à barragem do Alvite que já foi aqui colocada, que é crucial para o abastecimento do Tejo. Obviamente que em relação ao abastecimento da agricultura é um problema central, obviamente que precisamos de abastecer água a nível da agricultura, obviamente que o projeto Tejo deve ser debatido, deve ser trabalhado, temos que garantir o regadio, não há nenhum problema em relação a essa matéria. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal do Lesírio do Tejo e a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa já tinham um projeto sobre esse tema, como é conhecido. Por isso, não percebo qual é que é a questão de agora colocarmos o debate do açude em Constância, ainda por cima sem ouvir as comunidades locais, que é um tema sensível. Que eu acho que devemos ouvir as comunidades locais, porque não faz sentido nenhum fazer uma questão destas sem ouvir as câmaras municipais, que, tudo, segundo o que eles dizem, segundo o que foi público e anunciado, não foram ouvidas, são as posições públicas que foram transmitidas pelas 2 câmaras municipais em causa. Também dar uma nota em relação à parte da indústria, que já foi aqui falada. Naturalmente são 2 investimentos importantes que aqui foram colocados, mas tanto quanto eu conheço, os governos passam, e naturalmente eram negociações que já estavam do passado, negociações que já estavam em pipeline. Fica mal vir dizer que foi aqui o governo do Partido Social Democrata, CDS, que conseguiu que a Lufthansa viesse para o país, quando já estavam negociações a existir há um conjunto de anos, e elas também são públicas. Basta perceber que já nas audições do Ministro da Economia, na legislatura passada, já se falava desse tema. Eu percebo que é sempre bom fazer alguma propaganda política, mas, novamente, naturalmente o país, nomeadamente a nível de investimentos internacionais, e bem, vai bem além daquelas que são os ciclos políticos, porque as instituições funcionam, a economia funciona e deve funcionar bem além dos ciclos políticos. Em relação à água, ela é crucial garantir o regadio, mas sempre ouvindo as populações. O Costa, candidato do Partido Socialista, em termos de acessibilidades, quais são as prioridades? Só dar uma nota muito rápida. Há bocado falaram em 500 mil milhões de euros, sobre algo que nos une são 5 mil milhões de euros. Eu achei o número demasiado elevado, fui aqui confirmar que são 5 mil milhões e não 500 mil milhões de euros. É uma nota prévia, até para toda a gente que nos ouve ter os dados corretos. Sobre a questão das acessibilidades. Em primeiro lugar, o vulgo IC3, continuação da A13, eu já o disse e digo publicamente quantas vezes forem necessárias, é uma questão de moralidade aquela questão, da resolução daquele problema. É uma questão de moralidade do próprio Estado. É uma questão de moralidade porque o Estado assumiu, quando as civeres foram ali colocadas, não é, com a parte do relvão, que as acessibilidades iam ser construídas, foi garantida à população da Chamusca, ficou em Plano Nacional de Investimentos, em Plano Nacional Rodoviário, já está há muitos anos no Plano Nacional de Investimentos, têm sido projetos de resolução na Assembleia da República, dos quais foram apresentados por todos os partidos, inclusive pelo Partido Socialista e por todos os partidos, e ao longo de décadas esse assunto não foi resolvido. Urge resolver este tema e urge resolver este assunto.
não vemos ainda nenhum estudo para o assunto, os estudos existentes já eram do passado, está neste momento em Plano Nacional Rodoviário, como também já estava em Plano Nacional de Investimentos. É urgente resolver a questão, independentemente de quem estiver no governo. E é verdade, uma questão, a construção do novo aeroporto em Benavente, no chamado Campo de Tiro de Alcochete, mas que fica em grande parte no Distrito de Santarém, no Concelho de Benavente, permite a necessidade de existir ligações e essa ligação poderá também resolver este problema antigo e que urge ser resolvido. Em relação à resolução do problema do aeroporto, lembrar que ele foi resolvido com uma comissão técnica independente, que foi solução acordada entre os dois principais partidos, Partido Socialista e Partido Social Democrata, em data que depois o Governo já tinha, quando veio a relatória da Comissão Técnica Independente, já estava em gestão e, naturalmente, a decisão do Campo de Tiro de Alcochete, ou seja, no Concelho de Benavente, ia ser a tomada pelo Partido Socialista, porque era a solução que a Comissão Técnica, que foi uma solução de acordo com os principais partidos, e obviamente, ao longo de 50 anos, o país atravessou governos, vários partidos, e todos eles deviam ter decidido esta matéria. Por isso, não vale a pena estar aqui. Esta solução baseou-se numa Comissão Técnica Independente que foi decidida pelo anterior Governo. A A13, acho que estamos de acordo, tem que ser resolvido. Sobre a travessia do Tejo, naturalmente o país, normalmente a região precisa de uma travessia e ela está no nosso programa eleitoral. Não vou entrar no debate se ela deve ser em Constância, se ela deve ser em Abrantes, ela deve ser no local onde tecnicamente mais faça sentido, porque naturalmente ela é necessária. Ela é necessária e deve ser estudada por quem de direito, e sempre foi isso que eu disse, e o Sr. Deputado João Moura, pelo menos, deve-me fazer jus a isso, que quer sobre a ponta da chamusca, e tudo o que disse foi o que aqui coloquei. Em relação também à nova travessia, ela deve ser feita uma nova travessia do Tejo, que resolva quer a questão do Tramagal, onde temos a Mitsubishi, que é uma grande empresa da nossa região, com centenas de postos de trabalho, que deve ser também salvaguardada e protegida, naturalmente, mas também a questão de Constância, que está, naturalmente, entre Constância e Santa Margarida, completamente estrangulada, e deve-se encontrar uma solução para a construção de uma ponte naquela região. É um ponto essencial para a nossa região. Também lembrar que a ferrovia é central para a nossa região, o investimento na ferrovia, e que isso é uma prioridade. E lembrar que, por exemplo, o Sr. Ministro, ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que aqui há pouco foi citado, por exemplo, investiu e reabriu as oficinas do entrocamento que estavam praticamente a ser encerradas pelo anterior governo. É o governo que antecedeu do PSD, CDS, e isso é um facto. É um facto e que também deve ser relembrado neste momento. Por isso, naturalmente, o que é importante a nível de infraestruturas é que quem está no governo decida, quem vence estas eleições, decida estas obras que são cruciais para a região, e o Partido Socialista estará sempre na defesa destas matérias. Estão no programa eleitoral que o Partido Socialista vai apresentar à região, quer a questão da resolução do problema do IC3, quer também da nova travessia do Tejo. E relembrar também, já que estamos a falar de infraestruturas, que foi com o Partido Socialista que primeiro tivemos as baixas das portagens na A13 e na A23 e que agora as portagens da A13 e da A23, contra a vontade do Governo, estão gratuitas, que permitem a toda a gente na região andar de autoestradas gratuitamente, porque o Partido Socialista apresentou essa proposta com o voto contra do PSD e CDS. O tema, portanto, há vários temas que não foram abordados. Portanto, agora é livre uma mensagem final de apelo também ao voto e de algum destes temas que ficaram por falar e que entenda por bem destacar. As intermunicipais, com os seus cerca de 380 mil habitantes, é um distrito central a nível nacional. Há pouco debatíamos infraestruturas e dizíamos que o Distrito de Santarém, novamente, ainda precisa de infraestruturas, mas também é bom percebermos que, comparativamente a outros distritos, basta perceber que, por exemplo, Porto Alegre não tem 1 km de autoestrada. Ou seja, o Distrito de Santarém, felizmente, tem empresas a sediarem-se no Distrito de Santarém, tem muita gente a querer vir para o Distrito de Santarém, tem problemas de acessibilidade para ser resolvidas, mas temos, comparativamente a outros, uma centralidade até pelas questões geográficas. Temos a A13, a A23, a A1, a A15, somos dos distritos do país em que mais autoestradas atravessam. Obviamente precisamos ainda mais investimentos para resolver aquelas matérias e, naturalmente, a questão da ferrovia é central a nível futuro. O Distrito de Santarém precisa de uma resposta a nível de cuidados de saúde, precisa de respostas a nível ambiental. Não foi debatida as questões
por exemplo, da poluição das ribeiras hidrográficas, que é um problema que também a nós nos interessa, nomeadamente aqui na poluição do Rio Nabão, que já que estamos no Conselho de Tomar, é um problema em que também urge encontrar soluções, porque é um tema importante, mas também a área social, que também não foi debatida, em que também é uma área central no Distrito de Santarém, que também urge encontrar soluções, mas também o turismo ou a habitação e também saber receber e saber também encontrar soluções de habitação. A habitação hoje é o problema central no nosso país, também na Europa. É importante que os nossos cidadãos tenham a capacidade de residir e ter capacidade para ter aquilo que é um direito básico que a Constituição da República Portuguesa prevê, que é o direito à habitação, e temos que encontrar respostas, que pode ser por oferta pública, em que o país estava 100 anos atrasado, e não é 50, é 100 anos atrasado em relação à oferta pública, porque era um dos países da Europa que tinha menos oferta pública de habitação, mas também onde é necessário também encontrar mais respostas. Mas uma mensagem final da parte do Partido Socialista de confiança nas pessoas do Distrito de Santarém, nas nossas instituições, nas nossas empresas, nas nossas escolas, nos nossos 2 institutos politécnicos. Somos o único distrito do país que tem 2 institutos politécnicos, também na forma como as pessoas se relacionam, nas nossas tradições, na nossa cultura, também nas nossas gentes, no fundo. Por isso, confiamos muito no Distrito de Santarém, muito nas capacidades do Distrito de Santarém e, naturalmente, o Partido Socialista acredita que apresenta as melhores propostas, as melhores opções para, no dia 18 de maio, vencer as eleições, não só no país, mas também no Distrito de Santarém.